Seja bem-vindo ao nosso canal. Estamos aqui com o Sandro Castro, em São Paulo, falando um pouco sobre a vida dele, o ministério. Se você está acessando agora a segunda parte, acesse a primeira parte da entrevista, veja um pouquinho mais, conheça a vida do Sandro, o ministério. Na primeira parte a gente fala um pouquinho sobre a gravação do CD do Sandro, a participação dele nos CDs ao vivo, do Daniel Souza, DVD também, a participação que o Sandro teve nos CDs dele, muito especial, do Ademar de Campos, do Azaf Borba. Acesse lá o primeiro vídeo e fique de olho, fique de dentro, compartilhe por dentro, compartilhe também e divulgue essa entrevista, ok? Sandro tinha falado no finalzinho da primeira entrevista sobre essa questão da atualidade, né, da música. A gente vê um momento assim, música gospel, tal, aquele momento todo com a Renascer, gospel, né, tal, Lagoinha nos anos 90, tal. A gente tem pessoas que permanecem assim, com a mesma revelação, com a mesma simplicidade, como o Azaf, como o Daniel, como o Ademar, como o Bené, né? Vários irmãos aí que desde os anos 80, 90 mantêm aquele estilo, aquele jeito, mas são fiéis à revelação e ao propósito, né? E às vezes a gente vê assim na música chamada evangélica uma questão de mercado muito forte, né? Eu lembro que eu trabalhei durante muito tempo com produção, né? Com o Dani também. E quando ele levou os CDs na rádio, aí algumas músicas do Dani eram muito grandes, a música com mais de 2 minutos é difícil de vender e tal. Tem muito esse lance de comercial. Eu queria que tu falasse um pouquinho assim, como que tu tem percebido isso, qual foi a tua experiência, mas essa atualidade da música cristã, o que tu acha? A gente tem uma pobreza muito grande de palavra, né? O pessoal, muito questão de ritmo, mas se tu ficasse à vontade, assim, falasse um pouco e desse um toque pro pessoal aí também. Qual é a tua visão sobre a atualidade da música cristã, da música gospel? O que tu tem achado de tudo isso? Qual é a tua visão? Como a gente escuta bastante em várias entrevistas, né? Eu assisto bastante também o YouTube e vejo algumas pessoas dizendo que a música gospel, ela tenta copiar, né, a música americana, né, o gospel lá de fora. E tem muita cópia, né, de muita gente famosa e muito pouca cópia de Jesus, né? Deveria ser o mais famoso de todos. Tem muita gente querendo ser famosa, querendo ganhar dinheiro, né? Eu mesmo entrei nesse meio para ganhar dinheiro. Corta! Eu entrei nesse meio justamente por causa da grana, cara. Sabe de nada. Tô brincando. Mas tem muita gente que entra por conta disso, achando que vai ficar famoso, vai ganhar dinheiro, ficar rico. Tem uns que conseguem fazer isso, mas esse não deve ser o objetivo, né, daquele que se diz discípulo de Jesus, né? Nós cantamos para Ele, louvamos a Ele, tudo deve ser em nome dEle e para a glória dEle, né? Então, se alguma glória estiver sobrando para o homem, ele está errado aí, porque a glória de Deus Ele não divide com ninguém. A glória é dEle. E são poucos, como você disse, César, são poucos aqueles que ainda mantêm, né, esse foco em Jesus, né, na palavra de Deus, nas vidas, né, em alcançar vidas, né? A gente percebe que existe um profissionalismo muito grande no meio gospel, né? E pessoas que se envolvem com gravadoras, que nós conhecemos bem, aí, tem no Brasil, né? E que visam lucro simplesmente, né? Ninguém está ali para propagar somente a palavra de Deus, visa muito lucro, né? Infelizmente tem aqueles que fazem essa aliança consciente, né, do que está, onde está entrando, e vai colher os frutos, sejam eles bons ou maus, eles vão colher futuramente. Mas eu prefiro ficar com a simplicidade, né? Foi o que eu aprendi na minha vida toda, viver na simplicidade. E se algo diferente disso acontecer, é porque o Senhor permitiu, né? Ele está conduzindo, mas sempre com bastante clareza, né, de quem é o centro, quem é a pessoa mais importante, né? E ter a clareza da sua missão também, né? Propagar o Evangelho de Cristo aí para as nações. Legal. A gente está tendo um barulhinho aqui, a gente está numa área externa no condomínio do Sandro aqui, então está tendo uma mudança aqui, mas fica tranquilo, tá? O céu não está caindo não. Está caindo. O chão vai tremendo, né? Tem umas músicas assim. Questão de musicalidade, Sandro. A gente passou um período,
sei se tu concorda comigo. Não tenho nada contra, eu acho legal, eu curto até, sabe? A questão dos irmãos lá da Austrália, né? Do Hillsong. Mas a gente passou um período assim de uma influência muito grande. Primeiro foi o pessoal do Osana Music, né? Também nos anos 90 e tal. Aí Ronquenole, né? Tal. Pô, era febre. Eu lembro que a gente se reunia, né? Lembra? Lá em São Vicente também pra assistir. As fitas ainda. As fitas, né? De VHS, né? A gente ficava vendo, achava aquilo um espetáculo. E foi realmente assim, uma bênção, foi tremendo, né? É uma influência boa, né? Muito boa. Mas assim, às vezes o João Alexandre fala muito sobre isso, questão de música também. O João Alexandre é um cara que eu admiro muito musicalmente, sabe? Ele tem aquela questão brasileira, ritmo, jeito, né? O estilo dele bacana. Às vezes eu confesso que eu sinto falta mais da questão nossa, regional, brasileira, né? E a gente passou por um momento de influência muito grande do Hillsong aí, de banda e tal, muito violão, muita guitarra, aquela coisa assim bem, né, bem pop mesmo. Não tenho nada contra, eu gosto demais. Mas isso também, tu não acha que é uma questão de revelação também, não é questão de o pessoal acaba sem querer entrando do lado também comercial, de onda, de... Com certeza, com certeza. E aquilo que eu falei no início, né? Muita cópia, né? As pessoas copiam, né? Dizem que nada se cria, tudo se copia, né? Mas é descarada a cópia, né? A gente vê assim que as pessoas não se preocupam mais em buscar do Senhor, da fonte, né? Que é Cristo, né? Entender o que Deus quer para aquele grupo, né? Para aquele grupo de pessoas que estão tentando fazer alguma coisa, né? Um som, né? Uma banda, ou seja, carreira solo, que seja. Então a gente acaba copiando e vendo essas cópias do Hillsong e tal. E tem muita qualidade, tem. Né? Assim, o que eu sinto falta, César, são de letras inteligentes, né? Entendeu? A gente sempre vê as pessoas cantando o mesmo refrão, ficam horas ali cantando a mesma coisa, o mesmo barulhão, né? O pessoal fica ali naquele transe e tal. E a gente esquece assim da melodia, da letra, da canção, né? E você vê salmos, cada salmo lindo, criado com inspiração. Então sinto muita falta dessas músicas assim que exaltem o nome do Senhor, mas que são letras inteligentes, né? A gente vê muito ritmo, só ritmo, barulho, como você disse, guitarreira, né? Violão, batera, tudo, né? Melhor qualidade, melhor som, melhor iluminação. Mas aí você vê a letra, às vezes, letras pobres, né? Pobres de palavra de Deus. Né? Isso eu sinto muita falta. Falta experiência com Deus, né? E não estamos aqui dizendo que o nosso CD, não. O nosso material é melhor, não é isso, a questão não é essa. Mas é o que você disse, né? A questão da revelação, né? De receber algo de Deus, de viver algo do Senhor. Então tem muita gente vazia fazendo música para Deus aí, sabe? Mas pegando frases prontas, né? Ou somente interpretando canções de outros e sem revelação nenhuma com Deus. Tem uma experiência de fato com Ele. Né? Isso faz toda a diferença. Isso em qualquer área, não só na área musical, na área da palavra também, pregadores. Nós vemos aí pregadores, né? Um imitando o outro, pegando pregações prontas, né? Verdade. Aí na internet tem várias delas. Né? E o cara vai lá e fala, e grita, e prega, e acha que está vindo de Deus aquilo, quando não está. Né? Verdade. Sandro, eu quero fazer 2 pedidos aqui para a gente fechar essa entrevista, te agradecer, né, pela acolhida na sua casa. Opa! E o churrasquinho que a gente vai comer daqui a pouco. Daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho. Primeiro é que tu deixa aí uma dica para o pessoal que está iniciando aí na questão musicalmente falando, um adolescente, um jovem que está aprendendo a tocar guitarra, violão, teclado. O pessoal tem um sonho de quero ministrar na igreja, quero gravar um CD. Tem uma dica para esse pessoal. E encerrasse com aquela música de Abacuque lá, foi um momento deserto que vocês passaram. Eu acho linda aquela música, para a gente fechar com esse cântico aí. Qual é a dica que você pode deixar para o pessoal que está começando aí musicalmente? Uma dica, né? Assim, de repente não é das melhores, mas assim, é manter a simplicidade, né? Aquilo que te conquistou. O seu primeiro amor, né? Voltar sempre para Ele, que é Cristo, né? Vou sempre bater nessa tecla, é Jesus. Né? Eu recebi essa overdose de Jesus na minha vida, né? E sempre centralizo Ele em tudo. Então, a primeira dica, né? É conhecer Jesus, né? Conhecer o seu Senhor, né? Conhecer a Deus, né?
ler a palavra de Deus e deixar o Senhor, o Espírito de Deus agir na tua vida e trazer as canções certas, independente do ritmo, independente do estilo musical que você vai seguir, né? Rock, pop, sertanejo, né? O que quer que seja, mas receber de Deus o que você vai fazer, né? E olhar para pessoas que você vê uma história, né, de vida com Ele, com Deus, pessoas maduras e que não estão aí para oba-oba, né, simplesmente. Eu acho que a maior dica é essa, né? Conhecer a Deus, né? Amar o Senhor de todo o teu coração, né? Se envolver com pessoas sérias desse meio, né? Receber, né, dessas pessoas também e reter o que é bom. O que não for bom você lança fora mesmo. Mas assim, é manter a simplicidade, né? Aquilo que te conquistou, né? O seu primeiro amor, né? Então, voltar sempre para Ele, que é Cristo, né? Vou sempre bater nessa tecla, é Jesus, né? Eu recebi essa overdose de Jesus na minha vida, né? E sempre centralizo Ele em tudo. Então, a primeira dica, né, é conhecer Jesus, né? Conhecer o seu Senhor, né? Conhecer a Deus, né? Ler a palavra de Deus e deixar o Senhor, o Espírito de Deus agir na tua vida e trazer as canções certas, independente do ritmo, independente do estilo musical que você vai seguir, né? Rock, pop, sertanejo, né? O que quer que seja, mas receber de Deus o que você vai fazer, né? E olhar para pessoas que você vê uma história, né, de vida com Ele, com Deus, pessoas maduras e que não estão aí para oba-oba, né, simplesmente. Eu acho que a maior dica é essa, né? Conhecer a Deus, né? Amar o Senhor de todo o teu coração, né? Se envolver com pessoas sérias desse meio, né? Receber, né, dessas pessoas também e reter o que é bom, né? O que não for bom você lança fora mesmo. Beleza. Bem, pessoal, valeu, obrigado. Curta essa entrevista, compartilhe, se inscreva no nosso canal, não se esqueça, ok? Deus abençoe. Fecho essa entrevista com o Sandro, com esse cântico que especialmente eu gosto muito, o momento que a gente viveu junto, acompanhando, discipulando a vida dele e da Dani. E essa música está em que CD, Sandro? Jesus a Revelação. Jesus a Revelação. Qual o nome da música? Ainda que a figueira não floresça. Deus abençoe a tua vida. Até mais. Valeu. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na videira, eu confiarei em Ti. Ainda que os campos não produzam o seu mantimento, eu confiarei em Ti. Tudo pode passar, mas a Tua palavra não passará. Tudo pode mudar, mas a Tua palavra não mudará. Tudo pode faltar, mas a Tua palavra não faltará. Tudo pode falhar, mas a Tua palavra não falhará. Na minha vida, na minha vida, na Tua vida. Valeu, até mais.